Eu sei que tá meio escuro. Bom, eu sei que tá meio escuro, mas é o que tem pra hoje. Tá muito sol aqui fora. Acho que dá pra ver aqui, né? Tipo assim, tá muito sol aqui fora e vai ficar um clarão enorme. Não adianta muita coisa. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio deste humilde canal que vos fala. Espero que vocês estejam bem, espero que tudo esteja muito tranquilo, porque o que nós vamos comentar hoje talvez não seja tão tranquilo. É claro que muitas páginas de perfis do Santos e que qual faz a cobertura jornalística esportiva geral já tenha falado ontem, mas claro, eu como sempre chego atrasado, vou dar os meus 5 centavos de contribuição para esse tema, que é sobre a questão do Estatuto dos Santos e sobre a possibilidade, né, de venda e de tudo que ocorre com a NR Sports e com o Marcelo Teixeira e com o Neymar no Santos. Então eu já peço de antemão para que você já vai ficar puto, vai fazer escândalo, cacete nos comentários. Eu não sei se vocês vão querer comentar alguma coisa, mas comente, por favor, comente. Dê também os seus 5 centavos de contribuição para este humilde canal que está retornando, né, depois de 2 anos, 2, 3 anos, né? Eu sei que a gente tem muitos ciclos aqui, né? Como vocês sabem, né? A gente tem, por exemplo, o próprio blog, né? Que é o Mundo do FM, lá ativamente, né? Desde a metade do ano passado, desde que eu comecei aquele outro projeto, e tô a fim de retornar com este projeto também aqui no canal do YouTube. Então a gente vai ter vários vídeos, né? Eu não vou prometer vídeos dos dias, né? Os dias que vão ser os vídeos, mas a gente vai ter vídeos na grade, com certeza. Então, de antemão, eu já peço para que você se inscreva, dê like, comente, principalmente comente aqui o vídeo. Se tiver a opção de hypar, hype esse vídeo também, pô, vai ser. Eu vou ficar muito agradecido, vai ser muito foda, né? Eu vou ficar muito agradecido. Então eu já deixo de antemão esses avisos. E claro, para deixar de último aviso para vocês, obviamente o Neymar ele é uma figura polêmica, ele é uma figura polarizadora. Então não importa o que eu fale, não importa o que eu diga, se você ama o Neymar, você vai defendê-lo até a morte. Se você odeia o Neymar, você vai odiá-lo até a morte, independente daquilo que eu fale. Então eu vou tentar falar para as pessoas que estão nesse meio termo, né, que não odeiam ou não amam incondicionalmente. Eles analisam a situação e conseguem conversar de maneira mais humana, né? Não seja tão fanático a esse ponto. E para analisar isso, eu trouxe, obviamente, a notícia que saiu no Diário do Peixe, né? O Diário do Peixe que fez uma matéria muito boa, muito surpreendente, saiu ontem por volta do meio-dia. É claro que eu queria trazer esse vídeo ontem para sair hoje na terça, né? Porque hoje é dia 7, no dia que eu tô gravando, mas não tem problema, a gente faz o nosso, como eu já disse, os nossos 5 centavos de contribuição para este tema. Então, vamos nessa. Muito que bem, a gente está aqui novamente, né? Voltamos com aqui o Diário do Peixe, com a matéria publicada ao meio-dia e meia, né? Como eu tinha dito para vocês, meio-dia e meia, pelo Diário do Peixe, pelos jornalistas, né? Todo crédito ao Giovanni Martinelli, ao Henrique Farinha e ao Rodolfo Gomes. O Rodolfo Gomes, que inclusive tem o canal do Futeboteco, que é um bom canal, um excelente canal, e recomendo se vocês quiserem saber mais sobre o mundo do futebol e todas as análises que ele e o Felipe, né, o nosso querido xará, né, o Felipe, tem também a oferecer também para este meio futebolístico. Essa matéria aqui do Diário do Peixe, acordo entre Santos e NR Sports tem CT como garantir cláusula de reeleição. Você, quando você lê o título, você já fica meio indignado, você já fica meio cacete, como é que pode a gente chegar ao ponto de um presidente supostamente, né, sempre deixando bem claro, supostamente vender a alma para esses dois cidadãos aqui, né, tanto o Neymar pai quanto propriamente o Neymar, né? Claro que toda a chegada, toda a vinda do Neymar foi muito comovente, muito cativante, né? Foi um momento necessário, foi um momento que não tinha muito o que fazer, no sentido de o Santos iria brigar contra o rebaixamento, como brigou temporada passada para sobreviver na primeira divisão, e com o Neymar não seria diferente, com ele ou sem ele estando saudável. É claro que com ele ajuda muito,
porque foi com ele que teve uma das maiores arrancadas na reta final para que o Santos não disputasse a Série B nessa temporada. Mas também a gente tem que lembrar todos os problemas e todas as questões que o nome do Neymar trouxe em 2025, todas as polêmicas que ele mesmo acaba fazendo, que ele mesmo acaba se comprometendo e com o desgaste que a figura Neymar tem. Como eu tinha dito, por exemplo, no meu próprio blog, né, sobre o Neymar estar em eterna reabilitação, né, tanto uma reabilitação de imagem, quanto uma reabilitação física, quanto uma reabilitação psicológica. Ele está numa eterna reabilitação, não o ajuda, possivelmente, né, a gente tem indícios que ele não vá para a Copa do Mundo. E aí é tudo culpa de todas as questões que acabam se acumulando, toda essa bola de neve que acabou ocorrendo no nome do Neymar para chegar nesse ponto. Então, tudo acaba acontecendo por conta dele, independente de alguma coisa ter ocorrido fora de campo ou dentro de campo, com ele e sem ele. Tudo é uma bola de neve que ocorreu com ele para que chegasse nesse momento que a gente está hoje, em 2026, com o Neymar não conseguindo jogar, mesmo mais de uma semana de descanso, ele precisa fazer controle de carga. Então, enfim. Bom, seguindo na matéria aqui, como vocês podem ver, nós temos algumas outras matérias que foram publicadas depois, né? Mas só para a gente entender, o Santos renegociou e repactou a dívida de direitos de imagem do atacante Neymar com a NR Sports em 30 de dezembro do ano passado. A dívida assumida chega a 90,5 milhões e o CT da Vila foi apresentado como garantia de pagamento. Além disso, cláusulas do contrato obtido pelo Diário do Peixe condicionam a forma de pagamento a uma possível reeleição do presidente Marcelo Teixeira e também da transformação do clube em uma SAF. O documento foi assinado principalmente por Marcelo Teixeira, Fernando Bonavides, né, o vice-presidente, e Daniel Cury, o diretor jurídico, representando o clube, e por Altamiro Lopes Bezerra, o diretor financeiro do Instituto Neymar e conselheiro da NR Sports. Como vocês podem ver aqui é uma questão de lead, né? Esses dois primeiros parágrafos explicam muito bem tudo que está acontecendo, né, nessas questões jornalísticas que nós temos, né, só para a gente ter uma pequena aulinha de jornalismo. Aqui a gente tem o lead, né, onde você tem que responder todas as questões, né, do o que, quando, como, porquê, o porquê, né, o como, e todas essas questões que devem ser respondidas nos primeiros parágrafos, para a gente ter um entendimento geral do que vai ser dito posteriormente, né, o que é mais de interesse, o que é aquilo que é mais quente da notícia, aquilo que vai responder todas as suas perguntas é respondido nesses primeiros parágrafos. E os primeiros dois parágrafos, é claro, está separado por dois. Normalmente o lead ele é escrito em um parágrafo só, mas a gente tem esses paranauês, a gente tem esses truques para com que a gente consiga dividir em dois parágrafos e não fique um negócio muito grande, muito massivo também. Então não tem nenhum problema dessa forma. Mas só aqui você percebe que aqui é um absurdo, né? A dívida de 90,5 milhões e o CT foi apresentado como garantia de pagamento. Isso aqui é papo de maluco. O pagamento do valor total do acordo foi dividido de duas formas. No início desse ano, o clube teria que pagar à NR Sports um total de 26 milhões, dividido em 5 parcelas mensais de 5,2 milhões, de janeiro a maio. Já os 64,5 milhões remanescentes têm condições de pagamento diferentes. Ou seja, só aqui o clube já tinha vendido a sua alma para o Neymar de forma inevitável, porque teria que pagar 26 milhões e 5 parcelas mensais de 5,2 milhões de janeiro a maio. Então, assim, já começa um negócio meio insustentável, só na maneira de como foi feito esse contrato. Por mais que seja muito interessante o Neymar ter voltado para o Santos, a maneira como ele voltou na questão contratual, na questão de acordos com o próprio Santos, acaba ferrando o Santos a longo prazo, e vocês vão perceber, inclusive, no próprio texto colocado aqui abaixo. O contrato prevê um pagamento de 43 parcelas mensais de 1,5 milhão, com o vencimento da primeira parcela no mês subsequente ao pagamento integral da quinta parcela de 5,2 milhões, acrescida na correção monetária com base na variação do IPCA/FGV. E aí vem essa questão, né? O pagamento terá a última quarentena, 3 parcelas de vencimento do último dia 30 de 2029. Então, assim, o negócio que mais deixa preocupado a torcida do Santos, e deve deixar preocupado, porque
você vê, por exemplo, o Neymar faz muitos controles de carga no Santos, mas ele não consegue jogar o jogo da Sul-Americana. Tudo bem, o jogo da Sul-Americana é um jogo, se não me engano, é lá no Paraguai, ou se não me engano, no Uruguai. Peço perdão pelo erro. Mas o Neymar não vai jogar e nem o Gabigol vai jogar. Então, essas competições não são tão importantes como o próprio Marcelo Teixeira, né, o próprio presidente do Santos, disse. Você está jogando sem os seus dois principais jogadores, que são limitados nessa questão física, eles não conseguem entregar mais jogos do que realmente podem mostrar, do que realmente sequencialmente podem mostrar. Então a gente tem um problema aqui muito grande, aonde não é a principal competição. Ou pelo menos eles só vão jogar, muito provavelmente só vão jogar em casa ou fora de casa quando for o jogo contra o São Lourenço. É o que eu pelo menos imagino também sobre a participação do Santos na Sul-Americana, pelo menos nessa primeira fase, caso passar também. Né? E provavelmente vai passar. E provavelmente tem muita questão de passar. Mas o que me deixa encucado é essa questão dos pagamentos de vencimento até o mês 12 de 29, ou seja, isso ultrapassa a própria gestão do Marcelo Teixeira e acaba chegando na gestão posterior a ele, ou seja, a próxima gestão. No entanto, o contrato prevê uma cláusula de execução antecipada em caso de não reeleição de Marcelo Teixeira à presidência do clube. O Santos terá eleições na primeira quinzena de dezembro deste ano, ou seja, caso o atual presidente não vença as eleições, o próximo mandatário terá que liquidar total de uma vez. Ou seja, esse contrato todo maluco só irá funcionar se caso o Marcelo Teixeira for reeleito. Você tá vendo como é um all-in para a NR Sports? Que você não consegue ver o que o Santos tem a beneficiar com isso, o que o Santos tem a ganhar com isso. O Santos está preso, objetivamente o Santos está preso a uma execução de contrato que não o beneficiaria, não faz benefício nenhum para o Santos. E prende este presidente que não o agrega ao clube. Marcelo Teixeira faz uma gestão péssima desde que voltou, quando o Santos caiu para a Série B. O Santos está gerido pelo Marcelo Teixeira e é gerido muito mal. É gerido muito mal. Então, assim, o Marcelo Teixeira, ele prende o Santos a uma questão contratual que não tem como o Santos não tirar esse cara do poder. O Santos necessita que Marcelo Teixeira deixe o clube. E todos deixem o clube. Toda a chapa. Porque, lembrando, como está dito aqui, foi assinado também pelo vice-presidente. Normalmente quem assume é o vice, né? E aí a gente tem, por exemplo, como que o Santos lidaria com isso? Quando você vê, por exemplo, na questão do Estatuto do Santos, né, que foi assinado em 23, né, o que foi assinado no novo registro, a gente tem, por exemplo, o artigo 68 da seção 8, né, o impedimento do presidente e vice-presidente de comissão de gestão, são motivados para pedir o impedimento do presidente ou do vice-presidente de comissão de gestão do Santos nesses seguintes casos: ter ele sido condenado judicialmente por crime doloso ou hediondo ou por ato que desabone e o torne indêoneo para permanecer ao quadro social. Não podemos afirmar que ele fez isso, mas assim, o que ele não está fazendo também não está ajudando também. Vamos ser bem honestos aqui. Ter ele acarretado por ação ou omissão prejuízo considerável ao patrimônio e à imagem do Santos. Tecnicamente e supostamente, claro, ele está gerando uma ação que pode gerar um prejuízo ao patrimônio e à imagem do Santos. Porque esse contrato deixa o Santos numa enrascada contratual muito grande para que prenda o Marcelo Teixeira por mais tempo no Santos, e que é um problema o Marcelo Teixeira estar na gestão do Santos para a próxima. A próxima gestão não pode ser a do Marcelo Teixeira. Não pode ter... Isso não pode ser lógico, o Marcelo Teixeira estar na gestão do Santos. Okay? Isso não pode ser lógico, Marcelo Teixeira continuar na gestão do Santos. Então, supostamente, isso gera uma ação, né? É claro que não é um caso de omissão, mas isso gera uma ação à imagem, há um prejuízo de imagem para o Santos. A gente tem também ter infringido por ação ou omissão expressa a ordem estatuária, o que não é.
ter praticado ação de gestão irregular ou temerária, e a gente tem, por exemplo, vários casos de gestão onde coloca o Santos com mais de 100 milhões de prejuízo, e aí você tome suas próprias conclusões, né? Ou ter atendido às condições de manter o Santos no Profut, conforme definido pelos artigos 4 da Lei 25, disposto semelhantes a vir substituí-lo, e ter deixado de pagar tributos, salários e encargos trabalhistas, direitos de imagem por mais de 2 meses consecutivos ou alternados, o que também não foi o caso aqui nessa questão. Mas você vê, por exemplo, cara, toda essa questão que é colocado ao NR Sports, toda essa questão que é colocado, o Santos vem, basicamente o Santos vender a sua alma para o Neymar, é muito perigoso, cara. É muito perigoso. E não é porque é o Neymar ou é o pai do Neymar, né? Porque a NR Sports é controlado pelo pai do Neymar. É a maneira como as pessoas tratam a instituição Santos de uma maneira tão desleixada, de uma maneira tão qualquer, que não tem como um ativo do clube, que é a categoria de base, os meninos da Vila, né? O CT dos meninos da Vila, ser dado de presente para uma instituição particular terceirizada, porque a NR Sports também não faz parte do Santos. Ela é uma instituição de fora que tem patrocínios com o Santos, que tem contratos com o Santos, mas ela não é do Santos. Ela é uma coisa de fora. A NR Sports é do pai do Neymar. Então, e aí você vê, por exemplo, todas as questões aqui da parte do contrato citada. E, consequentemente, depois do dia, ao longo do dia 6, né, a gente tem propriamente a matéria publicada no final do dia, né, o Conselho do Santos aprova as contas de Marcelo Teixeira em 2025, que é uma loucura, é papo de maluco, né? O Santos aprovou as contas do Conselho Fiscal, em votação nominal, 109 conselhos votaram para aprovação do parecer, 37 pela reprovação e 1 se absteve. O Santos teve um déficit de 79,3 milhões de reais, contra um orçamento que previa um déficit de 89,5. As receitas do clube atingiram um índice recorde de 678,5 milhões, mas a dívida do clube subiu para quase 1 bilhão de reais. Ou seja, tire suas próprias conclusões, né? Eu não vou dizer mais do que isso, até porque eu não quero ter problemas para mim judicialmente. Então tire suas próprias conclusões. Então assim, por mais que o Santos tenha se beneficiado futebolisticamente com o Neymar, quando obviamente ele está em campo, e até quando ele não está, você cria um ânimo, você cria como é que eu posso dizer? Você cria um espírito de luta, porque ele está em campo, você se motiva. Os jogadores que estão lá, que não são craques, são quase operários da bola, acabam querendo jogar mais pelo clube. Você tem uma questão que ele mal joga, primeiramente ele mal joga, ele está fazendo controle de carga para se manter em pé, basicamente se manter em pé, né? A frase do "tô doido", do Wallace Borges, né, que é da TNT, é basicamente isso. Ele se mantém em pé, porque não tem como ele se manter em pé. E aí você tem, por exemplo, todas essas questões fora campo, nessas questões administrativas, que mostram, por exemplo, desde o início da gestão da Marcelo Teixeira, a dívida do Santos aumentou cerca de 66%. O valor que antes era de 600 milhões, né, de déficit, passou ano passado, né, passou para 758 milhões e hoje já está com quase 1 bilhão de dívida. Então você vê como o Santos ele é maltratado por quem o gere, por quem o comanda. E aí você tem, por exemplo, todas essas questões colocadas, porque depois o Marcelo Teixeira até se respondeu, né? Ele acabou, o próprio Diário do Santos, né? Os próprios 3 jornalistas pediu a posição do Santos sobre o contrato, ele não tinha respondido e respondeu hoje de manhã. Por isso também está fazendo esse vídeo dessa coisa boa. Marcelo Teixeira explica o contrato com o Neymar e minimiza a cláusula de reeleição. O presidente do Santos explicou o contrato, mas o que eu quero colocar aqui é o que ele fala sobre todas as questões sobre o CT Meninos da Vila, que é do Santos, tá? O que não é do Santos, por exemplo, é o CT onde tem o treinamento dos jogadores dos jogadores do elenco principal, né? Dos jogadores particulares não, do elenco principal, que ele é gerido pelo governo do estado, ele é gerido pelo governo da União. Então assim, ele é dado ao Santos, ele não é um ativo do Santos. O CT Meninos da Vila, ele é um artigo do Santos. Então assim,
O dirigente também foi questionado sobre CT Meninos da Vila como garantia de pagamento da dívida, o que fere o artigo 80 do Estatuto Social do Clube. Pelo artigo, qualquer alienação de patrimônio deveria ser aprovada pelo Conselho Deliberativo. E essa resposta do Marcelo Teixeira mostra a falta de noção de realidade de dirigentes brasileiros de maneira geral, mas principalmente sobre como ele também gere o Santos e como ele coloca o Santos nessa situação onde o clube está a duas posições da zona de rebaixamento. Onde o Santos tem um jogador que é extra classe que não consegue jogar 2 jogos seguidos. E assim, pode até se questionar, ele é extra classe ainda? Eu acho que é até válido se questionar. Eu acho uma pergunta válida se questionar se o Neymar ele ainda é extra classe ainda. Mas tudo bem. Quantas execuções ocorreram ao longo da nossa história? Várias delas. Não temos um contrato judicial. Existe um contrato em vigência que está sendo cumprido. Caso esse contrato venha para a esfera judicial, o Santos terá condições de se defender através do jurídico e não perder o seu patrimônio. Logicamente, nós damos o ônibus, damos a chácara, o CT e inúmeros imóveis como garantia judicial. Esse não é um contrato judicial, é um contrato que está sendo muito importante para o Santos. A NR não tem nada a ver com questões políticas do clube. Tecnicamente não, né? Mas tudo bem. A nova gestão quer a continuidade do projeto, a continuidade será natural. No entanto, o contrato prevê uma cláusula de execução antecipada em caso de não reeleição do Marcelo Teixeira à presidência do clube. Caso o atual presidente não vença as eleições, o próximo mandatário terá que liquidar o total de vez. Ou seja, natural não é, né? De acordo com o Diário do Peixe, natural não é. O Santos está preso contratualmente para manter o Marcelo Teixeira no clube, porque se ele não for eleito, se for eleito uma outra chapa, vai ter que pagar tudo à vista. E o Santos não tem dinheiro para pagar tudo à vista. O Santos tem quase R$1 bilhão de dívida. Não acho que é normal isso aqui. Não creio por parte do Santos ou da NR que exista qualquer embate político ou judicial contra a imagem dessas partes, até pela história construída pelo Neymar pelo Santos. É claro que não tem. Por você não tem mesmo, né? Por você, o Marcelo Teixeira não tem mesmo. Mas tudo bem. Nós precisamos da continuidade desse trabalho por pelo menos mais 3 anos. Essa parte aqui é inacreditável. Nós precisamos da continuidade desse trabalho por mais pelo menos 3 anos para que o Santos consiga concretizar o que está sendo traçado com o NR Sports. Cara, isso aqui é papo de impeachment. Gente, desculpa. Isso aqui é papo de maluco. É você jogar pro céu e ver se algum louco pega. Algum louco aceita. E tem louco que aceita, tá? Tem louco que vai aceitar essa questão. Nós precisamos da continuidade desse trabalho por pelo menos mais 3 anos para que o Santos consiga concretizar o que está sendo traçado com a NR Sports. Não. O Santos precisa que você saia do clube. O Santos precisa que você não esteja mais no clube. Não dá mais para o Santos ficar preso a um trabalho tão medíocre, tão porco que o Marcelo Teixeira tem feito nos últimos anos. E aí é uma questão de trabalho. O Neymar não tem... A questão Neymar também é outra questão muito polêmica. Mas não tem como mais. Não dá mais para que o Santos se mantenha nesse contrato. O Santos está preso com o Marcelo Teixeira. E fica aqui, né, o meu pedido, né, o meu protesto, né? Pedido não, meu protesto de saia do clube. Saia do Santos, Marcelo Teixeira. Não tem como mais. Né? Não tem como mais. Isso aqui é papo de maluco. Tá? Isso aqui é papo de maluco. Ver se joga no céu e ver se alguém pega. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. O Santos já está quebrado. O Santos está quebrado e está se quebrando ainda mais para pagar um contrato abusivo, supostamente abusivo, que o Santos se comprometeu com a NR Sports, principalmente com a NR Sports, com o Neymar pai e com o Neymar. Mas eu quero saber o que vocês acham de toda essa questão. Deixe nos comentários. Lembrando, se inscreva no canal, comente. Se puder hypar esse vídeo, eu agradeço. Estamos voltando com esse projeto. Eu tenho aqui até meu caderninho, eu tenho até mais vídeos para fazer, não só esse por hoje. E a gente vai postando ao longo dos dias. Eu não vou prometer sequência de vídeos assim tal. Eu vou postando os vídeos quando me der vontade e quando eu tiver o prazer de fazer esses vídeos e o prazer de poder fazer vídeos até um pouco mais produzidos, como eu tinha prometido anteriormente, e eu não tinha tempo até por questões, por exemplo, da faculdade, onde eu
onde eu ainda nem tinha me formado ainda. Mas vejamos no próximo vídeo, nos vemos, né, no próximo vídeo e até mais.